Jorge, um idoso de 76 anos, vivia em um sítio simples herdado de seus pais, cercado de árvores antigas e histórias esquecidas pelo tempo. Apesar da idade, ele ainda cuidava sozinho da propriedade, levantando cedo todos os dias para varrer folhas e alimentar as galinhas. Em uma manhã particularmente fria, enquanto removia galhos caídos após uma ventania, notou algo metálico enterrado entre o mato no fundo do quintal. Aproximando-se, percebeu a silhueta de um carro antigo, completamente tomado pela ferrugem. Aquilo sempre estivera ali. E como ele nunca havia notado? Um mistério parecia ter despertado naquele momento. O carro estava inclinado para o lado, com pneus murchos e portas emperradas, como se tivesse sido abandonado ali décadas atrás. A pintura original havia desaparecido quase por completo, e o capô estava coberto por musgo, dando ao veículo um aspecto quase fantasmagórico. Jorge, curioso, limpou com as mãos uma parte do vidro embaçado e tentou enxergar o interior. Viu apenas sombras e um banco rasgado, mas algo dentro dele sussurrava que havia mais ali. Decidiu pegar ferramentas no galpão e voltar para tentar abrir pelo menos o porta-luvas. Seu coração batia mais rápido que o normal, talvez pelo suspense, talvez pela sensação inexplicável de que estava prestes a descobrir algo importante. Com uma chave de fenda e um martelo velho, Jorge voltou ao carro e começou a tentar destravar a porta do passageiro. O metal enferrujado cedia lentamente, rangendo como se protestasse. Depois de alguns minutos de esforço, a porta abriu com um estalo seco. Um cheiro forte de mofo escapou, fazendo o idoso tossir. Ele acendeu uma pequena lanterna e iluminou o painel, que estava coberto por poeira espessa. Foi então que viu o porta-luvas, levemente aberto, como se algo estivesse tentando escapar dali. Com um toque cuidadoso, puxou a tampa para baixo. E foi nesse instante que seu mundo virou de cabeça para baixo. Dentro do porta-luvas havia uma carta dobrada várias vezes, protegida por um plástico antigo. O papel estava amarelado pelo tempo, mas ainda legível. Jorge retirou a carta com cuidado e sentou-se na beira do carro para lê-la. A caligrafia era firme, quase impaciente, como se a pessoa estivesse escrevendo com pressa antes que algo acontecesse. O envelope trazia um nome familiar, Antônio Ferreira, o irmão que Jorge não via havia mais de 30 anos. Uma onda de arrepios percorreu seu corpo. Antônio havia desaparecido sem deixar rastros, e aquele carro seria dele. A mente de Jorge começou a girar enquanto suas mãos tremiam sobre o papel. Ele abriu a carta lentamente, respirando fundo. A primeira frase fez seu coração disparar. E Jorge, se você está lendo isto, é porque não consegui voltar. O idoso sentiu os olhos marejarem imediatamente. A carta continuava mencionando uma descoberta perigosa, algo que Antônio havia encontrado por acaso e que mudaria tudo se viesse à tona. Também dizia para Jorge não confiar em ninguém, nem mesmo em autoridades, e que o carro guardava a prova que todos procuravam. Jorge apertou o papel contra o peito, sentindo um turbilhão de emoções. Tristeza, medo, saudade, e acima de tudo, a sensação angustiante de que aquela história estava longe de acabar. Confuso e abalado, Jorge levou a carta para dentro de casa e passou a manhã inteira relendo cada palavra. A mensagem parecia incompleta, como se faltasse algo importante. Ele voltou ao carro para procurar mais pistas. O banco traseiro estava coberto por terra e folhas, mas ao levantar o assento, encontrou uma pequena maleta metálica. O cadeado estava quebrado, como se tivesse sido forçado no passado. Dentro da maleta havia apenas um caderno com páginas arrancadas e um cartão de identificação de seu irmão com data de décadas atrás. O caderno continha códigos, nomes e endereços, informações que claramente não pertenciam a uma pessoa comum. Jorge sentiu o peso do perigo se aproximando. Tentando entender a profundidade do que tinha encontrado, Jorge recorreu ao seu vizinho Luiz, um rapaz de 32 anos que se oferecia para ajudar com tarefas pesadas no sítio. Luiz tinha um passado misterioso, mas era educado e sempre prestativo. Quando Jorge mostrou a carta e o caderno, Luiz ficou pálido. Disse que reconhecia alguns dos nomes listados ali, eram pessoas envolvidas em um escândalo financeiro antigo, algo nunca totalmente esclarecido.
O idoso ficou paralisado por alguns segundos. Seu irmão estaria envolvido nisso? Ou teria sido vítima de algo muito maior? A dúvida só aumentava o peso da descoberta. Luiz sugeriu que escondessem tudo novamente antes que alguém suspeitasse. O carro poderia atrair atenção se fosse movido, então decidiram deixá-lo exatamente onde estava. Mas havia outra preocupação em se alguém realmente estava atrás daquelas informações do passado, talvez ainda estivesse procurando. Jorge passou a sentir os olhos da mata observando-o, como se aquele lugar silencioso escondesse mais segredos do que revelava. À noite, trancou todas as portas, algo que não fazia há anos. Deitou-se, mas não conseguiu dormir. A carta ecoava na sua mente como um aviso constante, um pedido desesperado de ajuda vinda do passado. No dia seguinte, Jorge decidiu ir até a cidade em busca de registros antigos envolvendo seu irmão. Visitou a delegacia, a biblioteca municipal e até o cartório. Mas quanto mais perguntava, mais desconfiado percebia o olhar das pessoas. O desaparecimento de Antônio nunca havia sido formalmente investigado e apenas arquivado por falta de evidências. Para Jorge, aquilo significava apenas uma coisa: alguém tinha silenciado tudo. Ao retornar ao sítio, encontrou marcas de passos perto do carro enferrujado. Seu corpo gelou. Alguém estivera ali enquanto ele estava fora. E agora Jorge tinha certeza de que o segredo que seu irmão tentou proteger ainda estava em disputa. Com medo, mas determinado a entender tudo, Jorge e Luiz decidiram desmontar o carro por completo. Removeram bancos, forros e até partes do painel. Foi então que encontraram, escondido dentro de uma cavidade atrás do porta-luvas, um pequeno gravador portátil. Apesar de enferrujado, ainda ligava. Ao apertar o play, a voz de Antônio ecoou pelo ar, trêmula, desesperada, mas firme. Ele mencionava nomes, datas e um crime gigantesco que envolvia políticos poderosos da época. E, no final, sua última frase fez Jorge sentir o chão desaparecer sob os pés: se algo acontecer comigo, cuide disso, mano. Eu confio só em você. A revelação deixou Jorge sem palavras. Era como se seu irmão estivesse falando diretamente com ele através do tempo. Luiz ficou igualmente chocado, percebendo que estavam diante de algo que poderia reacender um caso enterrado há anos. Os dois passaram horas ouvindo a gravação repetidamente, anotando cada detalhe. A voz de Antônio parecia fraca, como se estivesse gravando enquanto fugia. Jorge sentia o coração apertado ao ouvir seu irmão pedindo ajuda, sabendo que ele nunca havia retornado. Era como se a vida tivesse lhe dado uma segunda chance de honrar a memória do irmão desaparecido. Mas não demorou para os problemas aparecerem. No terceiro dia após a descoberta do gravador, um carro preto desconhecido foi visto passando devagar pela estrada que dava acesso ao sítio. Jorge, observando pela janela, viu que os ocupantes não eram da região. Eles pareciam estar procurando algo, talvez alguém. Luiz sugeriu que escondessem o gravador em um lugar menos óbvio, e Jorge decidiu guardá-lo dentro de uma caixa de metal enterrada sob o assoalho da antiga casa de ferramentas. Se estivessem sendo vigiados, precisariam agir com cautela. O perigo parecia se aproximar de forma silenciosa e inevitável. Naquela noite, enquanto Jorge tentava descansar, ouviu passos no terreiro. Levantou-se devagar, pegou sua velha lanterna e saiu pela porta dos fundos. Ao iluminar o quintal, viu a sombra de um homem correndo em direção à mata. O coração do idoso quase saiu pela boca. Alguém realmente estava tentando acessar o carro enferrujado. Ele voltou para dentro tremendo, trancou todas as portas e acordou Luiz, que dormia no sofá. Eles passaram o resto da noite acordados, escutando cada som da floresta, como dois guardiões involuntários de um segredo que pesava mais do que ouro. No dia seguinte, Luiz insistiu que fossem até a polícia, mas Jorge temia que alguma autoridade estivesse envolvida. A carta de Antônio dizia claramente: não confie em ninguém. E aquilo ecoava na mente do idoso como uma sentença. Em vez disso, decidiram registrar tudo digitalmente, escanear a carta, os códigos do caderno e até copiar o áudio da gravação para vários pendrives.
Caso algo acontecesse, a verdade não seria perdida. Jorge sentia que estava travando uma guerra silenciosa contra inimigos invisíveis, e a pressão emocional começava a pesar sobre seus ombros cansados. Os dias seguintes foram de tensão constante. O carro preto voltou a aparecer 2 vezes, mas sempre sem se aproximar do portão. Jorge e Luiz passaram a se revezar para vigiar o quintal, evitando deixar o carro enferrujado fora de vista por muito tempo. Certo dia, enquanto examinava o porta-malas, Jorge encontrou um pequeno anel preso entre as frestas e o anel de Antônio. Ele reconheceria aquele objeto em qualquer lugar. Ao segurá-lo, sentiu uma mistura profunda de saudade e determinação. Seu irmão havia deixado aquele rastro de propósito, e agora cabia a ele seguir até o fim. Chegou um momento em que Jorge percebeu que não poderia manter aquela história escondida para sempre. A gravação, a carta e as evidências no caderno eram fortes demais para serem ignoradas. Luiz sugeriu contatar uma jornalista investigativa conhecida na região, alguém respeitada por não temer enfrentar poderosos. Depois de muita reflexão, Jorge concordou. Ligaram para ela e marcaram um encontro discreto no sítio. Quando a jornalista ouviu a gravação de Antônio, seus olhos se arregalaram. Ela sabia que estava diante de um caso que poderia estremecer a cidade e talvez o país inteiro. A jornalista passou os dias seguintes reunindo documentos, tirando fotos e gravando depoimentos de Jorge. Mas também trouxe com ela uma dura verdade, e se a matéria fosse ao ar, Jorge seria colocado como peça central do caso. Ele correria riscos reais. O idoso ficou em silêncio por longos minutos, olhando pela janela e pensando na vida simples que levava. Mas então pensou em seu irmão, em como ele havia pedido ajuda pela última vez através daquela gravação antiga. E decidiu que não podia fugir. Disse que faria o que fosse necessário para finalmente dar um fim àquela história. Com todas as provas reunidas, a jornalista preparou um dossiê completo. Antes de publicar, porém, decidiu alertar algumas autoridades confiáveis para garantir proteção ao idoso. A notícia vazou mais rápido do que o esperado, e na mesma noite, o carro preto voltou, mas desta vez não ficou na estrada. Invadiu o terreno e avançou até o quintal. Jorge e Luiz correram para se proteger enquanto o veículo acelerava em direção ao carro enferrujado. De repente, um grupo de policiais apareceu atrás, impedindo qualquer fuga. O confronto foi rápido. Os invasores foram presos, e Jorge finalmente sentiu o peso sair de seus ombros. A reportagem foi ao ar 2 dias depois, revelando uma rede de corrupção antiga e mostrando ao público os últimos registros deixados por Antônio. O país inteiro ficou chocado com a profundidade do caso. Jorge recebeu proteção especial por ter revelado tudo e, mesmo nervoso com a exposição, sentia que havia cumprido seu dever. Pessoas de toda parte mandaram mensagens de apoio, e a memória de seu irmão finalmente foi honrada. O carro enferrujado foi removido do quintal e levado como prova oficial, encerrando um capítulo que esteve escondido por mais de 3 décadas. Meses depois, a vida de Jorge voltou a uma relativa tranquilidade. Ele ainda guardava o anel de Antônio, agora pendurado em uma corrente simples ao redor do pescoço. Às vezes caminhava pelo quintal onde o carro estivera por tantos anos e se lembrava da voz do irmão pedindo ajuda. Sabia que a verdade finalmente tinha vindo à tona, e não por dinheiro, não por fama, mas por justiça. Ao olhar para o horizonte, sentiu um sopro de paz. Em seu coração, tinha a certeza de que Antônio, onde quer que estivesse, finalmente podia descansar. E assim, o idoso que encontrou um carro enferrujado no quintal tornou-se o guardião de uma verdade que jamais deveria ter sido enterrada.